É interno e externo, estamos no ar? Bom, então estamos de volta com Boa Tarde Cidadão, ao vivo na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E vamos conversar agora com o Hilder Campos, da Casa de Apoio à Criança com Câncer. Antes disso, eu gostaria de mandar um abraço aos nossos telespectadores, inclusive que estão nos acompanhando também pelo Instagram, @RobsonCidadão. Um abraço para Walter lá do Alecrim. Ele está parabenizando pelo uso do termo pilantrópicas, né? Porque realmente tem as pilantrópicas, né? Que a gente já sabe, né? Muito obrigado. Um abraço também para Padre Marcelo Araújo, obrigado pela audiência. Lélio, está sempre nos acompanhando. Neildo Lima e também Paulo Jefferson, obrigado pela audiência de todos vocês. Hilder Campos, bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. É um prazer estar aqui novamente para falar um pouquinho da jornada que a Casa do Valpaiva está realizando hoje e desse momento também das filantrópicas e das do Brasil. Filantrópicas, são as do bem, né? Do bem. E do que trata essa jornada oncohematológica? Na verdade, essa jornada já é a 14ª edição, né? Todo ano a casa ela faz, no mês de abril, uma jornada, no mês de novembro, um fórum. E é onde ela traz... Qual é a diferença de jornada para fórum? Não, é para diferenciar de março para novembro. Mas é um ciclo de palestras, onde a gente traz profissionais de fora, de São Paulo, dos maiores centros, e com os profissionais daqui, os bons profissionais que nós temos aqui, e se faz uma capacitação. É voltado para o estudante, é voltado para o profissional, estudado também para o leigo, aquele que tem simpatia pela causa. E nesse ano a gente está discutindo a questão das doenças hematológicas, né, que a casa acolhe também as crianças que têm as doenças hematológicas, são doenças crônicas, e a gente, desde o início, a gente cuida deles também, além das oncológicas, das hematológicas. E, especificamente, nós estamos discutindo essa temática para aprofundar isso, né, porque é um tema que tem trazido muitas crianças para casa, que tem evoluído bastante a casuística, e isso nos preocupa e é importante que a sociedade saiba como agir, como proceder em relação a esse paciente. E quais seriam os principais causadores deste câncer no sangue, utilizando essa linguagem? Na verdade... nas crianças, sobretudo. Eu não sou o médico, não, né? Médico, eu sou o gestor da casa, eu não tenho, assim, tecnicamente, o que é que efetivamente causa isto, né? A gente faz essa discussão exatamente para aprofundar, né? E levar o conhecimento da população dessa temática, desse problema, né? E a gente tem as doenças hematológicas mais comuns, é a hemofilia, anemia falciforme, a hemofilia que dá no homem, né? Anemia falciforme, nós chamamos muitos pacientes que têm anemia falciforme, e há se confunde às vezes, né? É tanto que é tratado sempre pelo mesmo profissional, o oncologista é também hematologista, e a gente acolhe um número bem grande dessas crianças. Então, daí a preocupação de discutir para socializar exatamente o tema e fazer com que a sociedade entenda que ele existe. Muito bem. O presidente Hilder, uma informação a respeito de um projeto de lei, né, que está para ser votado. De acordo com o relator, inclusive, nós temos a possibilidade até de que venha-se a chegar ao fim da isenção fiscal para entidades filantrópicas que fazem um trabalho muito importante, chegando onde não chegam os municípios e o próprio Estado brasileiro. Pois é, Robson, é uma coisa que está preocupando, né? Porque, por exemplo, a Casa do Valpaiva, ela tem imunidade patronal. Nós não pagamos o INSS, a parte patronal, né? Nós temos 104 funcionários, é um valor alto, isso daria, eu acho que mais de R$30 mil mês, né? E no bojo dessa discussão, né, da reforma da Previdência, o relator, o Arthur Maia, o deputado da Bahia, do PPS, ele colocou a questão das filantrópicas. E a gente tem alguns números, né, para mostrar à sociedade como é importante o papel das filantrópicas. O retorno dessas instituições, né? Exatamente. Como tem a Casa de Apoio à Criança com Câncer aqui, por exemplo, o Hospital Infantil Varela, Santiago, a né? Liga Norte Rio Grandense, outras tantas instituições aqui que são beneficiadas. No Brasil, nós temos em torno de 300 mil instituições filantrópicas, né? Você, inclusive, tem contato ou preside, eu acho que alguma instituição
instituição, não sei se é pública ou privada, né, que mantém contato com o pessoal das entidades filantrópicas em relação à área do câncer em todo o Brasil. Em todo o Brasil. É a CONIAC que congrega 50 instituições no Brasil. Mas você veja os números, por exemplo. Nós temos no Brasil mais de 300 mil instituições filantrópicas. Em torno de 9 mil tem este benefício, porque elas são certificadas como entidade beneficente da assistência social, o SEBAS, que dá essa imunidade. Isso representa 3% da receita gerada para o INSS. Tá? Mas veja só, 968 municípios do Brasil não têm hospital público, mas tem filantrópico. É o hospital filantrópico que atende. 53% do atendimento SUS é feito por hospital filantrópico no Brasil. Então, é um número bastante considerável. No Rio Grande do Norte, nós temos mais de 4 mil instituições, tá? Filantrópicas, mas não são todas que têm esse benefício. São as instituições que passam por um processo quase que uma auditoria para ter essa certificação. Então, por exemplo, a gente presta conta, Tribunal de Contas da União, Ministério Público do Rio Grande do Norte, até o ano passado, o Ministério da Justiça, todo ano ao MDS e auditoria externa, essas instituições têm que ter, para que elas comprovem toda a sua contabilidade, os seus gastos, o seu recurso sendo bem empregados. E fora as católicas, as religiosas, as educacionais, né? Por exemplo, de 2 milhões de estudantes que estudam em entidades filantrópicas no Brasil, 600 mil tem bolsa. Tá? Então, é uma prestação de serviço bastante alongada que se faz. Para cada R$1 de benefício, as filantrópicas devolvem R$5,92 para a sociedade. Então, presta um serviço relevante. Então, a gente não pode ficar nesse bolo todo. Então, a nossa luta, nós tivemos em Brasília... Está incluído na reforma da Previdência, é isso? Da Previdência, é. Na verdade, né, foi colocado isso. É uma caixinha de surpresa, né? Porque a cada dia eu fico sabendo da novidade que está dentro desse bolo da reforma da Previdência. A gente não acredita, na verdade, que ela passe dessa forma, né? Ele colocou que as instituições que prestam serviço totalmente gratuito, elas estão fora disso. É o nosso caso, que tudo é gratuito, 100% de gratuidade, né? Mas a gente fica naquela, no país das incertezas. A gente não sabe efetivamente como é que isso vai acontecer e como é que essas instituições, elas vão se manter depois. Você imagine 30 mil por mês, dá 360 mil por ano. Você não tem condição de manter isso, tá? Então, é um trabalho que ele está comprometido com isso, né? Inclusive, eu faço apelo aos nossos deputados para que eles se sensibilizem com esta causa, que entendam ela com profundidade, vejam do que representa para a sociedade o trabalho dessas instituições, para que a gente não fique aí refém disso. Houve uma grande mobilização a semana retrasada em Brasília, né, e onde se visitou vários parlamentares e tudo, colocando esses números, discutindo com a sociedade, publicizando isso, porque é importante que as pessoas saibam o alcance dessa atividade, né? Para que ela se sensibilize e ela pressione o seu deputado, o seu político amigo, para que ele tenha uma postura lá que aprofunde o conhecimento, veja o que é feito e para que a gente não entre aí como salvadores da pátria nessa situação. Muito bem. Ô, Hilder, falando um pouquinho mais a respeito do trabalho desenvolvido pela Casa de Apoio à Criança com Câncer do Valpaiva, né? Como é que está hoje a situação da instituição? Do ponto de vista administrativo, financeiro, de quantidade de pessoas atendidas diariamente, como é que está hoje? Compartilhe com a gente um raio-x de como é que se encontra hoje a Casa do Valpaiva. Na verdade, nós estamos no 22º ano, né? São quase 1.500 crianças que por lá passaram, onde a gente faz um acolhimento bem amplo dessas crianças. Elas são acolhidas, ela e o acompanhante, né? E isso alonga muito a prestação de serviço, porque na hora que você tem que acolher e fazer um tratamento digno, você tem uma equipe multidisciplinar para acolher. Aí nós temos lá o médico, o dentista, nutricionista, pedagogo, assistente social, psicóloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, professora de arte, professora de informática. Então a gente procura fazer uma inclusão social, né? Fazer com que essas crianças e os seus familiares, eles possam ter a condição do enfrentamento do tratamento, que é muito invasivo, é doloroso,
idoso, a gente tem sempre uma criança, a maioria chegando com diagnóstico tardio, e isso é um problema, não só nosso. É mais traumático ainda. Né? Ô, Hilder, e o trabalho da Casa de Apoio à Criança com Câncer do Valpaiva, ele chega somente até a criança que porventura esteja passando por esse problema, ou ele se estende de alguma maneira, nem que seja como um suporte às famílias dessas crianças? Também, Robson, a família, por exemplo, nós estamos agora construindo, passamos de 80 casas construídas e doadas para essa família. A família tem a condição de moradia precária, a gente constrói a casa. Mais de 123 obras ou reforma, quarto, cozinha, telhado, cisterna, pintar, rebocar, tudo que resgate cidadania e dignidade. E o que preocupa a gente, na verdade, são esses diagnósticos que chegam tardiamente, que o Brasil tem índice de país de terceiro mundo. Nós estacionamos nesses últimos 30 anos em torno de 48% de cura. Então, tem país aí acima de 70%. Então, tudo isso que foi feito, ele ainda não teve uma resposta mais imediata. Por quê? Porque a gente continua num país desse, com mais de 5.500 municípios, nós não temos um médico especialista, a gente tem o generalista, principalmente no interior, e essa criança demanda muito tempo para fazer... faz o diagnóstico precocemente, exatamente. Essa é uma realidade no país inteiro, Rio? No país inteiro. Mais no Rio Grande do Norte? Não, no país inteiro, e nós no Nordeste já evoluímos bastante. O norte do Brasil é que a gente tem uma incidência muito mais contundente de diagnóstico tardio. Então morre muito mais gente sem ter acesso a tratamento. E a gente está lutando para mudar isso, não só aqui, mas no Brasil inteiro. Porque a gente está falando de vida, né? Possibilidade de vida. Se você for fazer conta, uma criança que você pede, quantos anos de vida ela tem, quanto é que se ia valer, né? Mensurar isso, a gente vai ter números aí fantásticos. E a gente quer mudar essa realidade. No Brasil hoje, a gente evoluiu muito para casas de apoio, de nível, né? Para hospitais, a gente aqui tem 2 hospitais aqui reconhecidamente de bom nível, o Varela Santiago e a Liga, 2 casas de apoio, a Casa do Valpaiva e o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, mas a gente precisa melhorar ainda muita coisa, evoluir muita coisa. E principalmente trazer essa criança cedo para o tratamento. Que ela chegue, esse tratamento é menos invasivo, é menos doloroso, é mais barato, é bom para todo mundo, para a sociedade como para a família inteira. A família inteira vai ser beneficiada, porque ele desestrutura, ele desarticula a família. Você imagina a família que vem do interior do estado para cá. Muitas dessas mães nunca vieram na capital. Chegam aqui, é tudo uma novidade. E fazer esse enfrentamento, que não é uma doença de pouco tempo, é uma doença de muito tempo. Então precisa que a gente possibilite a eles a condição desse enfrentamento, que ele esteja apto a fazer o tratamento e que ele saia dali curado e curado sem sequela. Muito bem. Eu quero agradecer a participação de Hilder Campos, diretor-presidente da Casa de Apoio à Criança com Câncer do Valpaiva. Seja sempre bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Eu que lhe agradeço mais uma vez o espaço, Robson, você que é parceiro, que nos ajuda, que divulga as ações da casa e que a gente possa multiplicar isso para a sociedade ser beneficiada. Muito obrigado pela sua presença. Continue ligado na Band Natal com os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento.